finalizar o nosso conteúdo e, por último, a gente vai ter o nosso desafio. Antes de a gente começar com o nosso tema, eu vou falar um pouco do que é fração. Vamos lá? Quando a gente fala em fração, a gente está falando de uma parte de um todo. Como assim, professora? Em mais aulas, a gente falou um pouco sobre números decimais, onde são partes de uma unidade, de um número inteiro. A fração se enquadra muito bem nessa questão. A fração é a parte de um todo. Aqui eu tenho um exemplo de um círculo que está dividido em algumas partes, certo? Bom, eu tenho ele inteiro aqui e dividi. Em quantas partes? Eu dividi em 3 partes. Então, eu posso dizer que cada parte dessa tem um valor, certo? Eu tenho, por exemplo, você já comeu pizza? No final de semana, quando a sua família compra uma pizza para dividir entre várias pessoas, cada uma come uma pizza? Normalmente não, né? Normalmente cada uma come um ou mais pedaços. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre esses pedaços, sobre essa fração do todo que é a pizza. Professora, eu preciso dividir sempre com as mesmas partes? Não. Com a minha pizza, eu posso dividir entre várias pessoas. Se eu dividir a minha pizza para 2 pessoas, eu divido em 2 partes. Se eu quero dividir a minha pizza entre 3 pessoas, eu vou dividi-las em 3 partes. Se eu quiser dividir mais, eu consigo? Claro que sim. Se chegar uma visita na sua casa, você consegue dividir a pizza em mais pedaços? Claro que sim. Claro que você vai conseguir. E fração é exatamente isso. Eu divido o meu inteiro em partes iguais. É importante você que está em casa lembrar disso. Quando eu falo de fração, eu estou falando de divisão em partes iguais. Como a gente pode ver aqui, eu dividi o meu inteiro em 3 partes, onde no denominador eu tenho a quantidade total. E na parte de cima, que é o meu numerador, eu vou colocar a parte que eu estou utilizando no momento, beleza? Cada parte dessa é o numerador. O denominador é a parte de baixo. A parte que, a quantidade, na verdade, que eu dividi a minha pizza. Fração é basicamente isso, gente. Eu vou dividir o meu inteiro nas partes que eu quero. Eu vou dividir o meu inteiro nas partes iguais que eu desejo. Aqui eu estou mostrando a representação da minha fração. A parte inteira, ela chama-se denominador. Se eu tiver aquela pizza que eu falei para vocês e dividir em 3 partes, 3 partes não é o total? Denominador, 5º ano. E se eu tiver cada parte dessa, o nome dela será chamada de numerador. 5º ano, não esquece, a parte de cima, que é a parte dividida, eu vou chamar de numerador. E a parte de baixo, que é o meu total, eu chamo de denominador. Vamos continuar. Agora eu vou contar com a sua ajuda. Você que está em casa, responde comigo. Vamos identificar algumas frações. Você consegue me ajudar? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá.
A parte destacada corresponde a que fração? Vou dar uma dica. A parte pintada é a parte que eu vou querer, que é a parte dividida. Certo? Vamos embora. Você que está em casa consegue me dizer que fração é essa? Que representação é essa? Se eu quiser representar em fração a imagem que você está vendo. Oi? Não escutei. É exatamente isso. Nós temos a representação de 1/4. Eu disse que eu queria a representação da parte destacada. Ou seja, onde está o meu numerador? Aqui. Eu só tenho uma parte pintada. Então, será 1/4. Porque eu dividi em 4 partes. Então, se eu dividir em 4, o meu total, o meu denominador será 4. E a parte destacada, claro, o meu numerador. A fração é 1/4. Vamos para mais uma? Tenho certeza que você já entendeu o que eu quis falar. Você já entendeu a nossa aula. E quando chegarmos em frações equivalentes, você já vai estar craque. Você já vai ter entendido tudo. Vamos lá? A parte destacada corresponde a que fração? Lembra? O meu numerador será a parte destacada, o que está pintado. O meu denominador será o total, a quantidade total que foi dividida. Vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes. 5 partes destacadas. Será o meu numerador, claro. E o meu total de divisões será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a fração? Responde, quinto ano. Qual é a fração? Isso mesmo. 5/6. A minha parte destacada, numerador. E o meu total, denominador. Vamos lá. Eu tenho outra fração aqui. Eu tenho quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4. Mas o total de partes divididas nesse desenho, nessa imagem, são quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai dizer que a nossa fração é 4/9. Vamos para mais uma? A parte destacada corresponde a que fração, quinto ano? Eu tenho certeza que você já sabe. Eu não vou nem demorar para responder, porque eu já ouvi daqui que você já respondeu. Vamos lá. Eu tenho 3 partes pintadas, eu tenho 3 partes destacadas, de um total de 5. Se eu tenho 3 partes, 3. E o meu total, que são 5 partes que foram divididas. Então, eu tenho 3/5. Vamos lá. Uma pergunta para a gente começar de fato com o nosso assunto. Na sua opinião, essas frações, essas representações, elas são equivalentes? Quando a gente fala em equivalência, a gente está falando em equilíbrio, a gente está falando em igualdade. Se eu digo que uma fração é equivalente, ela pode até ter divisões diferentes, mas as partes serão as mesmas, certo? Vamos lá. Você acha que essas frações são equivalentes? Eu vou facilitar um pouco para vocês. Eu tenho aí a fração 4/9 e tenho a fração 3/5. Você consegue me responder a partir do que você está vendo aí, a partir do que eu já falei sobre fração, sobre essa questão de divisão em partes iguais? Você já consegue me dizer alguma coisa? Eu vou facilitar mais ainda. Eu vou ter a mesma fração, só que dessa vez eu juntei as partes destacadas, ó.
Não mexi em nada em relação à fração. Eu só juntei as partes que estão pintadas, ó. Eu continuo tendo 4/9 e 3/5. Essa imagem, ela é equivalente? Eu posso dizer que essa parte está equilibrada? Ela está em igualdade? Não. Infelizmente não. Por quê? Ó, se eu olhar a parte destacada, ela está bem diferente da imagem de baixo, ó. Aqui sobrou um pouco menos, lá sobrou um pouco mais. Nas frações equivalentes, isso não existe, quinto ano. Frações equivalentes, elas precisam estar, na verdade, em igualdade. Elas podem ser frações diferentes, sim, mas a minha representação, a minha parte destacada, ela precisa ser igual, beleza? Vamos lá. Elas não são equivalentes. E o que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações escritas de formas diferentes, mas representam a mesma parte do todo. Acabei de dizer isso. Eu posso ter frações diferentes. Na prática, eu posso ter uma divisão da minha pizza de formas diferentes. Se eu dividir para 2 pessoas, eu vou ter uma divisão. Se eu for dividir a minha pizza para 4 pessoas, será outra divisão. Quando eu falo de fração equivalente, eu posso dizer que eu vou dividir de formas diferentes, mas as quantidades precisarão ser as mesmas. Vamos lá. A gente tem um exemplo bem simples aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir compreender. João comeu 1/2. Vamos dizer que isso aqui é uma barra de chocolate. João, Maria e Carol, eles têm a mesma barra de chocolate. Consegue perceber? Percebe, quinto ano? Eles têm a mesma barra, a mesma quantidade. Eles têm o mesmo inteiro. Mas eles resolveram dividir essa barra em pedaços diferentes. João comeu metade. Ó, ele comeu metade, 1/2. Maria, ela fez diferente. Ela pegou a barra de chocolate e dividiu em 4 partes iguais. E Carol comeu 4/8. O que foi que Carol fez? Carol pegou a barra dela, dividiu em 8 pedaços e comeu 4. Nessa imagem, eu consigo perceber que mesmo dividindo em partes diferentes, eles comeram a mesma quantidade de chocolate, que é o que a gente chama de frações equivalentes. São diferentes, mas eles consumiram a mesma quantidade de chocolates. A diferença é que João comeu um pouco mais, né? Ele já comeu a metade de uma vez. Maria resolveu comer um pedaço, depois outro, que também comeu a metade. E por último, Carol, que resolveu comer em partes menores esse chocolate, mas que no final também consumiu a metade do chocolate. Então, a gente pode dizer que metade ou 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Então, essas frações, elas são equivalentes, elas estão em igualdade. Beleza? Vamos lá. Eu tenho mais um exemplo para vocês. Eu tenho a mesma barra. Luiz comeu uma parte, Paulo comeu outra e Júlia comeu outra. Você que está em casa, consegue dizer para mim qual é a fração que representa a parte de Luiz? Oi? Isso mesmo. Luiz comeu uma parte das 3 que ele dividiu. Então, Luiz comeu 1/3.
Paulo, ele comeu 2 partes agora das 6. Luiz dividiu em 3. Já Paulo, ele dividiu em 6 e comeu 2 dessas. E por último, Júlia, ela dividiu a barrinha dela em 9 partes, mas só comeu 3. Eles dividiram essa barra em formas diferentes, mas comeram a mesma quantidade de chocolate. Percebe? Eles dividiram em partes diferentes, mas comeram a mesma quantidade de chocolate. Então, a gente pode dizer que 1/3 é equivalente ou é igual a 2/6 e é igual a 3/9 também. Essas frações, elas são equivalentes. Vamos continuar. Podemos encontrar uma fração equivalente quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador por um número diferente de 0. Isso é uma forma de a gente encontrar uma fração equivalente. Eu posso multiplicar por um número diferente de 0, hein? Não esquece isso. Se eu vou multiplicar ou vou dividir a minha fração, o número terá que ser diferente de 0. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui as minhas barras de chocolate novamente. Eu tenho a mesma quantidade consumida, mas eu posso encontrar a equivalência dessa fração. Como? Neste caso, eu multipliquei por 2, a primeira situação. Eu peguei aquele 1/2 e multipliquei por 2. 1 vezes 2 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, eu posso dizer que 1/2 é equivalente a 2/4. E na figura está muito bem representado isso. Eu tenho frações diferentes, ó, 1/2 e 2/4, mas a mesma quantidade destacada. Nesse caso aqui, eu já fiz diferente. Eu utilizei também um número diferente de 0. Dessa vez o número 4. 1 vezes 4 é 4. E 2 vezes 4 é 8. Eu tenho a fração 4/8. São frações iguais? Não, são frações diferentes. Mas a quantidade é a mesma. E com a divisão não é diferente. Eu também vou fazer o mesmo processo. Eu vou, nesse primeiro caso aqui, dividir por 4. Uma dica. Os números, os resultados precisam ser iguais, como na fração. Os números precisam ser iguais e eu vou mostrar no próximo exemplo o porquê estou dizendo isso. Eu tenho aqui 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2. Eu tenho a minha fração 1/2. Numa divisão, eu posso dizer que 4/8 é equivalente a 1/2. Quando eu falo de fração equivalente, nessa situação, eu posso dizer que a fração 4/8 ela é equivalente à fração 1/2. Na segunda situação é a mesma. Eu tenho a fração 2/4. Nesse caso, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido para 2 dá 2. Eu ganhei metade. Eu tenho metade aí. Então, eu posso dizer que 2/4 é equivalente a 1/2. E a gente consegue ter nessas 3 opções, nessas 3 barras, 3 frações diferentes, mas que representam
a mesma quantidade do meu inteiro, a mesma quantidade consumida nas minhas barras. Observa a imagem e você vai ver que estão iguais. Outros exemplos. Vê só. Eu tenho aqui a fração 3/4. Aí eu vou ter uma multiplicação, tá? Observa. Uma multiplicação. Eu vou ter 3 vezes 2 e 4 vezes 2. 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 2 é 8. Eu posso dizer que elas são equivalentes? Claro que sim. Olha como está a representação. Mais fácil, né? Eu tenho frações diferentes, eu resolvi dividir a minha fração em partes diferentes. O meu inteiro, ele foi dividido em partes diferentes. Mas no final, no resultado, foi destacada, ou seja, a minha fração, ela ainda consome a mesma quantidade do meu todo, do meu inteiro. Vamos para outro exemplo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tenho as minhas frações. Vamos lá, são as equivalências. Eu tenho meus exemplos aqui da multiplicação. Vamos para o próximo. Dessa vez, eu vou utilizar uma divisão. Observe essa divisão e me diz, já pensa aí de casa. Isso é uma fração equivalente, quinto ano. 3 dividido por 3. Eu consigo fazer essa divisão? Claro, professora. 3 dividido por 3 é 1. É equivalente. Será? Para a gente fazer uma divisão, para a gente conseguir encontrar uma fração equivalente, eu preciso dividir o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número. Eu poderia dividir isso, esse meu denominador, por outro número? Não, a gente já entendeu que precisa ser dividido o numerador e o denominador. 4 dividido por 3. Você sabe quanto é que dá? Dá um número inteiro. As partes divididas seriam iguais? Não. Infelizmente, não. Eu consigo encontrar uma resposta para 4 dividido por 3? Sim, mas ele não é um número inteiro. Então, essas frações, elas não são equivalentes. Então, 3/4, se eu dividir por 3, eu não vou conseguir encontrar a equivalência. Beleza? Eu tenho aqui 3/6 e vou fazer outra divisão. Aqui já é diferente. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu vou ter a fração 1/2. Observa na imagem, eu tenho a mesma quantidade destacada? Sim. Então, eu posso dizer que essas frações são equivalentes. A fração 3/6, ela é equivalente à fração 1/2. Vamos lá. Mediante a isso, eu posso dizer que eu tenho uma multiplicação, 1/4 é equivalente a 2/8. Ó. Aqui embaixo, 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. Eu também posso dizer que essas frações são equivalentes. Ó. As minhas divisões, as minhas multiplicações, sempre terão que ser números inteiros. Eu digo que as frações precisam ser divididas em partes iguais. Para descobrir se as frações são equivalentes, você pode multiplicar o numerador de uma pelo denominador de outra.
Se os resultados forem iguais, as frações são equivalentes. Isso é uma dica muito importante. Eu vou multiplicar o meu numerador pelo denominador da outra fração e fazer isso novamente. Numerador com denominador. Se esses resultados forem iguais, as frações, elas são equivalentes. Vamos lá. 5 vezes 3, 15. E 15 vezes 1? Também é 15. Então, eu posso dizer que essa fração, ela é equivalente. Beleza? Vamos responder junto? Eu tenho aqui, qual dessas frações são equivalentes? Só pela imagem, você já consegue me dizer. Você aí de casa, já conseguiu encontrar as frações? Observa a imagem, depois a gente prova o porquê. A letra A, a fração 1/3, é equivalente a que frações? Será que ela é equivalente a 1/4? 1/4, professora, mas aqui estão todas completas. Então, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Será que a fração 4/12 é equivalente a 1/3? Eu dividi em partes diferentes, mas vê a parte destacada como está igual. Vamos ver o que é que está certo aí? Vê só, eu escolhi uma divisão. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu vou ter a fração 1/3. Sendo assim, eu posso dizer que a fração 1/3 é equivalente a 4/12. Então, a letra A e a letra C são equivalentes. Vamos para uma próxima. 5º ano, observa a imagem aqui. Tá confusa? Não. Vocês já entenderam muito bem como funciona esse processo de fração equivalente. Eu tenho certeza que você já até respondeu. Eu vou provar só para a gente ficar certo de que estamos no caminho correto. Vamos lá. Eu tenho aqui, eita, já dei a resposta. Será? 3 vezes 2, 6. Ó, na minha primeira fração, eu tenho 4/6. Dividi em 6 partes iguais e destaquei 4. Na letra B, eu dividi em 5 partes, destaquei 3. E por último, eu dividi em 10 partes e destaquei 6. Isso mesmo, você já adivinhou. Eu dei a dica e você respondeu para mim. 3 vezes 2, a gente já sabe que é uma multiplicação. 6. 5 vezes 2, 10. Olha, observa. 6/10. Tem alguma fração aí parecida? Claro que tem, minha gente. É a fração 6/10. Eu posso dizer que 6/10 é equivalente à fração 3/5. Professora, mas aí tá diferente, a parte destacada é outra. Tenta colocar aquela parte azul do lado de cá para ver se não fica igual. Exatamente. A letra B e a letra C são frações equivalentes. E o que foi que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que a fração é a representação das partes de um todo. Aprendemos também que as frações são escritas de formas diferentes, mas podem representar a mesma parte de um todo. Eu posso representar o meu todo em variadas frações, desde que elas tenham a mesma quantidade. Eu posso utilizar multiplicação e divisão para encontrar a minha fração equivalente. Não é isso? E agora eu vou deixar um desafio para vocês. Observe as figuras abaixo e marque V de verdadeiro para as que representam frações equivalentes e F para as que não forem equivalentes. Eu tenho 2 imagens, vocês vão me dizer se são equivalentes.
Com os exemplos que eu dei, você já consegue identificar. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Estou à disposição. Conto com vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor de vocês e na próxima aula a gente se encontra novamente. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero de coração que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Abigail Viana e hoje vamos trabalhar o componente curricular Geografia para o 5º ano. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho um recadinho muito legal para te dar. Se você já vem acompanhando as nossas aulas, você já sabe o que eu vou dizer. Isso mesmo, que você é muito importante. Você é uma pessoa muito especial e nós ficamos aqui todos muito felizes em ter você juntamente conosco. Todas essas aulas, todo esse projeto, ele foi feito especialmente para você. Então aproveita o máximo que você puder. Você tem um futuro lindo pela frente, mas você sabe que
para tudo, você precisa da educação, você precisa de estudar. Então, pega aí o teu caderno, o teu lápis, a caneta, para anotar o que você achar importante, para anotar as tuas dúvidas, porque quanto mais você estudar, mais lindo o teu futuro vai ser, com certeza. Outro recadinho muito importante também, você vai poder assistir essa aula agora ao vivo, mas pode assistir também depois pelo teu celular, você vai assistir na TV, e depois você vai ter essa aula disponível para você também no YouTube. Então, fica atento e vamos começar a nossa aula de hoje, tá ok? Vamos lá. Antes da gente começar o conteúdo, nós vamos rever o que aprendemos em algumas aulas anteriores. Se você perdeu, não se preocupe. Eu vou dar uma pincelada para que você possa entender o conteúdo de hoje, tá certo? Nós aprendemos nas aulas anteriores de Geografia que o Brasil ele é dividido em 5 regiões que estão aí na tua telinha. Tem a região norte, que está de verde, a região nordeste, que está aí na cor vermelho, a região centro-oeste, que está numa cor um pouco marrom, um marronzinho claro, a região sudeste, que está representado pela cor amarela, e a região sul, que está representado na cor azul. Nós já estudamos anteriormente a região norte e hoje estudaremos a região nordeste, que é onde nós moramos aqui em Recife. A região norte está aí na tua tela, destacada em verde, e ela tem os estados, ela é composta pelos estados do Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins. E foi o tema da nossa aula passada. Nós aprendemos as capitais, as curiosidades, muita coisa bacana sobre a região norte. O tema da aula de hoje é a região Nordeste, que é a região a qual nós moramos, e está representado no mapa aí na cor vermelha. É a região que mais tem estados no país, tá certo? Que são eles: Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Vamos aprender um pouco sobre alguns dos estados, vamos aprender as capitais, vamos aprender um pouco sobre a cultura, sobre a paisagem. Então, vai ficando bem atento aí, se preparando para a gente aprender bastante e lembrar aquelas coisas que você já sabe. Esse mapa que está na tua tela aí é só da região Nordeste, não tem mais nenhuma região do Brasil, tá certo? A gente percebe que tem estados como Sergipe, que é o menor estado do Brasil, e também temos a Bahia, que é esse estado aí tão grande, né? A gente está falando de quantidade de terra. Nesse outro quadro que está sendo exibido, nós temos aí o nome do estado, nós temos a capital, nós temos a sigla, que está representada aí com a letra vermelha. O que é sigla, professora? São aquelas 2 letras maiúsculas que representam alguma coisa, no caso aí o nome do estado, tá certo? A sigla às vezes tem mais de 2 letras, tá? No caso dos estados, são 2 letras. E temos o gentílico. Aí vocês, eu não conheço essa palavra. Gentílico, também conhecido como adjetivo pátrio, é como é chamado a pessoa que mora num determinado lugar, como nós vamos aprender agora. Vamos lá, participa aí na tua casa, fala também, porque quanto mais a gente fala, mais a gente memoriza, e isso é um ótimo exercício, decorar o nome de estados e capitais do nosso país. Então, o estado de Alagoas, ele tem por capital Maceió. Então, já lembra aí, a capital de Alagoas é Maceió. A sigla que representa o estado de Alagoas é a letra AL. Agora, fica atento, você não pode escrever o A maiúsculo e o L minúsculo, ou colocar as 2 letras minúsculas, não. Para representar o estado, tem que ser as 2 letras maiúsculas, tá certo? E quem nasce em Alagoas é chamado de alagoano. Vamos para o próximo estado, que é o estado da Bahia. A capital da Bahia é Salvador. Eu não sei se você sabe, mas Salvador foi a primeira capital do Brasil. A sigla que representa a Bahia é a letra B com a letra A. E quem nasce na Bahia é baiano. O próximo estado é o estado do Ceará, que tem por capital Fortaleza. A sigla que representa esse estado são as letras C e a letra E. E quem nasce no Ceará, com certeza que você acertou, são chamados de cearense. Também temos o estado do Maranhão. A capital do Maranhão é chamada de São Luís. É representado pela sigla MA, o estado do Maranhão.
E quem nasce no Maranhão é chamado de maranhense. Temos agora o próximo estado, que é o estado da Paraíba, que é aqui nosso vizinho, não é? A capital da Paraíba é João Pessoa. A sigla que representa Paraíba são as letras PB. Lembrando que o P e o B tem que ser maiúsculos, tá? Não esquece esse detalhe. E quem nasce na Paraíba é chamado de paraibano. Muito bem. Nosso estado agora, o estado de Pernambuco. Qual é o nome da nossa capital? Muito bem, Recife. E a sigla de Pernambuco é PE. Veja só, se você esquecer aquela minha dica e colocar P maiúsculo e o E minúsculo, ao invés de você estar representando Pernambuco, você vai estar abreviando a palavra padre. Veja como é importante essa minha dica. Então, sempre a sigla tem que ser com letras maiúsculas. E quem nasce em Pernambuco? Claro, somos nós, os pernambucanos. O próximo estado é o estado do Piauí, que tem por capital Teresina. Cuidado para não confundir com aquele nome próprio, Terezinha. Não é Terezinha, tá? É Teresina. A sigla é PI e quem nasce no Piauí é piauiense. O próximo estado, Rio Grande do Norte, tem por sua capital a cidade de Natal. Sua sigla é RN e quem nasce no Rio Grande do Norte pode ser chamado de duas formas, ou de Potiguar ou Norte Rio-Grandense. E por último, nós temos o estado de Sergipe, que tem por capital Aracaju, a sigla é SE e quem nasce no Sergipe é sergipano. Espero que vocês tenham assim gravado, é muito importante praticar isso aí. A região Nordeste, ela é formada por 9 estados litorâneos, ou seja, todos são banhados pelo litoral, pela água do Oceano Atlântico, incluindo a reserva biológica do Atol das Rocas, que pertence ao estado do Rio Grande do Norte, e o arquipélago de Fernando de Noronha, que é um paraíso ecológico e turístico que pertence ao nosso estado, o estado de Pernambuco. Essa bela imagem que você vê é o Atol das Rocas. Como nós falamos no slide anterior, ela pertence ao Rio Grande do Norte, não é? E o que é interessante aí é que é como que fosse um berçário. Muitas espécies marinhas vão ao Atol das Rocas, como baleias, tubarões, para poder procriar, para ter seus filhotinhos. Então é como que fosse uma maternidade natural e precisa ser preservado. E isso pertence ao Nordeste do Brasil, que é uma região belíssima. Essa outra imagem que você está vendo na sua tela é do arquipélago de Fernando de Noronha. Deixa só eu tirar algumas dúvidas que pode ter na sua cabecinha agora. Arquipélago são várias ilhas, porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ilha de Fernando de Noronha. Não, é o arquipélago de Fernando de Noronha. São conjuntos de várias ilhas. Você já deve ter estudado isso em português, que arquipélago é o coletivo de ilhas. Eita, professora, e o que é ilha? Vamos lembrar? Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Ou seja, para que você possa visitar Fernando de Noronha, você só vai conseguir chegar lá através de navio, ou pelo mar, né, por água, ou com avião, ou pelo meio do céu. Não tem como chegar via terrestre, por se tratar de uma ilha e pertence ao nosso estado de Pernambuco. Você sabia disso? Se não sabia, já aprendeu mais uma coisa e já repassa esse conhecimento. O Nordeste, ele possui a maior costa litorânea do país. A cidade de Teresina, que é a capital do Piauí, ela é a única capital da região que não está situada no litoral. Daqui a pouco vamos ver um mapa e você vai entender melhor isso. Não é que o estado do Piauí não seja banhado pelo oceano, que eu disse agorinha, que todos os estados são banhados. O que a gente está dizendo aqui é que a capital do Piauí é a única capital nordestina que não é banhada pelo oceano, mas o estado, sim, ele é. Vamos ver agora esse mapa. Você observa que tudo está azul aí, é o Oceano Atlântico, tá certo? Então, vejam só, tem aí o nome dos estados e tem umas bolinhas pretas menores, com nomes menores, que são as capitais. Vamos dar outro treino, para você que fique sabendo o conhecimento. Vamos lá. A capital do Maranhão está em destaque aí, ó. Você pode dizer para mim? Ótimo, São Luís. Então, memoriza, São Luís é a capital do Maranhão. A próxima capital é Teresina, que é a capital do Piauí. Está vendo onde Teresina está localizado?
Você pode observar aí no mapa com calma. Ela não está num local que é banhado pelo oceano. Então, essa curiosidade aí você já aprendeu também nessa aula, que Teresina é a única capital nordestina que não é banhada pelo oceano. Vamos para a próxima capital, que é Fortaleza, que é a capital do Ceará. Tá vendo? Da mesma forma, São Luís, Fortaleza está na região do litoral. Próxima capital é Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte. Vamos para a próxima, que é João Pessoa, que é a capital da Paraíba. A próxima é a nossa belíssima capital Recife, que é a capital do estado de Pernambuco. A próxima, nossa vizinha aqui, Maceió, que é a capital do estado de Alagoas. Aracaju, que é a capital de Sergipe. E Salvador, que é a capital da Bahia. Só algumas curiosidades, como eu já falei para vocês, Salvador foi a primeira capital do Brasil. O estado de Sergipe é o menor estado brasileiro. Recife é a capital mais antiga do Brasil. Então, observe quantas curiosidades nós temos aqui no Nordeste. A Bahia, por exemplo, é o maior exportador de cacau do Brasil. O maior produtor. Você sabe o que é cacau? É uma fruta e dela é produzida uma coisa que todo mundo gosta, ou quase todo mundo, que é o chocolate. Se não sabia disso, agora você está sabendo que o chocolate vem de um fruto chamado cacau e que o maior produtor do Brasil é o estado da Bahia e que está localizado na região Nordeste. Outra coisa interessante da região Nordeste são as cidades históricas. Vamos lá? As cidades históricas da região Nordeste, com seus monumentos e edifícios que remontam da época colonial, são um testemunho da história do país e favorecem o turismo. Como você já estudou na aula de História, o Brasil ele foi colonizado por portugueses, mas também teve a presença de espanhóis, de holandeses, tinham as pessoas que eram trazidas da África, os indígenas que já habitavam aqui. Então, toda essa união de culturas possibilitou uma cultura muito diversificada aqui na nossa região Nordeste. E um grande exemplo disso são as cidades históricas, como vamos ver daqui a pouco algumas imagens, que elas receberam influência de várias nações, de vários povos e deixaram uma herança muito rica para a nossa cultura, o que atrai o turismo, que é uma fonte de renda muito importante aqui no Nordeste. Por exemplo, São Luís do Maranhão, veja que coisa interessantíssima. É a única cidade brasileira que foi fundada por franceses, ela foi dominada por holandeses, mas tem prédios com características portuguesas. Então veja que riqueza cultural está lá na cidade de São Luís, no Maranhão. Se algum dia tiver oportunidade, vale a pena conhecer. Aí tem uma construção lá, né, do Maranhão. Vamos ver a próxima. Essa informação eu achei muito rica e muito válida. João Pessoa, que é a capital da Paraíba, ela foi considerada a segunda cidade mais arborizada do mundo. O que é uma cidade arborizada? É uma cidade que tem muitas árvores. Além da cidade ficar muito mais bonita, a qualidade do ar para as pessoas que vivem lá é muito melhor. Então, a qualidade do ar, as pessoas vão sofrer menos com doenças respiratórias. Consequentemente, se tem mais árvores, tem mais pássaros. Vocês sabem que os pássaros influenciam no cultivo de algumas flores, né, na germinação de algumas flores. Então, uma coisa boa atrai a outra. Então, a cidade da Paraíba está de parabéns, pois ela é considerada a segunda cidade mais arborizada, gente, não é do Brasil, é do mundo, que sirva de exemplo para outras cidades e capitais de todo o país. O Recife, a nossa linda Recife, guarda particularidades por ter sido sede do governo holandês no Brasil e da colonização portuguesa. Se você já teve a oportunidade de visitar as ruas do centro do Recife, o Recife Antigo, você verá casarões belíssimos, ruas maravilhosas que foram deixadas de herança lá desde o tempo colonial para a nossa cidade. Salvador, na Bahia, com suas construções coloniais, ela também é destacada como centro da cultura africana no Brasil. Então, tudo que veio da África, que os negros trouxeram, a cultura, a comida, os costumes, é muito forte essa presença no estado da Bahia. Não só lá, mas principalmente lá, tá certo? O Nordeste se destaca também pelo rico artesanato, pelas festas folclóricas e pelas comidas típicas. Vamos ver um pouquinho de cada coisa agora.
o artesanato. Então, essa imagem aí, todo mundo aqui, todo bom nordestino, todo bom pernambucano conhece. Então, a região Nordeste, ela é muito rica no seu artesanato. E o que é muito legal é que muito do que é feito no Nordeste, o artesanato, são com materiais naturais, com materiais tirados da natureza, como barro, madeira, sementes. Então, existem pessoas talentosíssimas que pegam essas matérias-primas na natureza e transformam em obras de arte que são apreciadas por pessoas do mundo inteiro. Turistas de todas as regiões do mundo vêm para o Nordeste e, com certeza, levam para sua terra, para seu país, artesanatos feitos pelos artistas nordestinos. Nós temos aí outra imagem feita de barro. Veja o detalhe, veja as cores. O Nordeste é um lugar de pessoas alegres, um lugar colorido, até a natureza aqui é exuberante. Então, isso aí influencia, estimula, não é? Faz o artista criar obras tão bonitas, tão coloridas, tão alegres. Essas aí são chamadas de areias coloridas. Veja que trabalho, gente, belíssimo, não é? Vale muito a pena a gente valorizar a cultura do Nordeste do país. Está aí também os bonequinhos de barro. Quem já foi na feira de Caruaru, com certeza, já pôde ver tudo isso bem de pertinho, como também na Casa da Cultura, aqui no centro do Recife. Tem muito artesanato que mostra a riqueza da cultura nordestina. Vamos agora falar um pouquinho sobre as festas no Nordeste. Como eu já disse anteriormente, o nordestino ele é muito alegre, até porque não tem como ser, porque viver num lugar tão bonito, tão rico naturalmente, não tem como ser de outra forma. Então, uma das festas do Nordeste muito conhecida é a do Bumba Meu Boi, que é muito forte lá no Maranhão. Todas as festas que eu vou falar aqui, danças, não é de um estado só, elas são vivenciadas em toda a região. Mas tem lugares que elas são vivenciadas com mais força, que é o caso do Bumba Meu Boi, que é vivido lá no Maranhão, é festejado no Maranhão. Essa aí com certeza você conhece. Que festa é essa? Muito bem, é a festa do São João. Também são as festas juninas, que acontecem no mês de junho. Essa imagem aí está mostrando o São João de Caruaru. Esse ano e o ano passado, é bem verdade que não pôde ser realizada como sempre é, porque nós estamos em meio a uma pandemia, não estamos podendo aglomerar. Mas mesmo assim, essa cultura é tão forte na vida das pessoas que vivem no Nordeste, que mesmo sem poder sair para festas, sem poder ir para centros, né, o centro da cidade, para lugares assim organizados para festa, mas elas vivenciaram dentro de casa com suas famílias. E elas enfeitam a sua casa, enfeitam a rua, usam trajes típicos, fazem a comida que é feita do milho, não é, que é uma tradição também das festas juninas aqui no Nordeste. Então, mesmo sem ter sido vivenciado, como sempre foi, o ano passado e esse, mas não deixou de ser vivenciado porque é uma festa muito enraizada na cultura nordestina, principalmente aqui em Pernambuco, especialmente em Caruaru. Aí também, com certeza, você conhece essa imagem, você vê todos os anos, que é o Carnaval de Olinda, que são os bonecos gigantes, que geralmente representam artistas, pessoas importantes da sociedade. E se você não sabia, fique sabendo que vem pessoas do mundo inteiro para ver isso aí. Às vezes tão pertinho da gente, né? Mas as pessoas vêm de fora, pagam caro para vivenciar o Carnaval de Olinda, também muito rico culturalmente. Temos aí o caboclinho, muito colorido, né? Observe que tudo que envolve Nordeste tem muita cor, tem muita alegria. E aí também o frevo, não é? Quem nunca, não é? O Nordeste, quando fala em Nordeste, já se lembra de quê? De frevo. Essa imagem aí foi feita em Olinda, mas é muito forte, não só em Olinda, como também no Recife, na capital Recife. Estão aí os passistas de frevo, com suas roupas coloridas, suas sombrinhas, e todo nordestino, todo pernambucano conhece essa dança assim tão alegre, tão dinâmica que é o frevo. Agora, vamos para uma parte muito saborosa, que são das comidas típicas aqui da região Nordeste. Eu acho que é bem capaz de você hoje já ter comido um pedacinho dessa imagem aí que eu estou te mostrando. O cuscuz. Quem não gosta de cuscuz? Um alimento tão delicioso, que combina com tudo, que dá muita energia e é uma comida típica aqui da região Nordeste do Brasil. Outra comida típica é a tapioca, também muito rica,
muito forte e combina com praticamente tudo. Você faz ao seu gosto. E o delicioso bolo de rolo. Se você não sabia, pessoas vêm de fora, compram, ficam encantadas com essa delícia da culinária nordestina. A região Nordeste também revela uma paisagem de contrastes. O que é contraste? Diferenças. A paisagem seca do sertão é muito diferente da paisagem do litoral, que tem praias e coqueiros. Vamos ver as imagens? Essa primeira imagem mostra o sertão. Observe. Você está vendo os detalhes? As árvores um tanto secas, bastante secas. O chão de barro muito seco, não é? Agora veja esta outra imagem. Nossa, que diferença! É a região litorânea, mas as duas regiões estão no mesmo local, na região nordeste do Brasil. Então, quando eu falo no início de contraste, veja como parece que é um lugar totalmente distante, e não é, está na mesma região, o sertão e a região litorânea. O principal rio da região Nordeste é o rio São Francisco. Onde ele nasce? Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e banha 4 estados da nossa região. O estado da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Em seu curso, há muitos desníveis aproveitados para a geração de energia elétrica. Neles, no Rio São Francisco, encontram-se as hidrelétricas de Paulo Afonso, Sobradinho e Xingó. Se você não sabe ou esqueceu o que é hidrelétrica, são usinas que aproveitam a força da água para gerar e produzir a energia. Essa energia que está possibilitando você assistir essa aula, ela está sendo gerada pela força do Rio São Francisco. Veja que coisa interessante, não é? Está aí a imagem de algumas crianças se banhando no Rio São Francisco. O Nordeste, ele foi ocupado e colonizado pelos portugueses com o cultivo da cana-de-açúcar, o que lhes garantiu a posse dessa parte do território brasileiro. Ainda hoje, se você viajar de uma cidade para outra, de um município para outro, é comum você ver plantações de cana-de-açúcar, que é essa imagem que você está vendo aí na sua tela. Da cana-de-açúcar, já está dizendo, né? Nós fazemos, é produzido o açúcar, também é produzida a rapadura, a cachaça, e também é produzido o etanol, que é o combustível que alguns carros andem, né? Tem carro que vai com gasolina, tem carro que vai com etanol, que vai com os dois. Então, é uma fonte renovável na produção de combustível. Então, ainda hoje no Nordeste, nós encontramos as plantações de cana-de-açúcar. Vamos agora dar uma revisadinha no que nós aprendemos. Só te lembrando, tá certo? Se qualquer coisa que foi falado aqui você não entendeu completamente, você já anotou, lembra da minha dica no início da aula? Você vai lá, anota, fala com o teu professor, com a tua professora, que ele vai ter o maior prazer em te ajudar. Porque o nosso objetivo aqui é apenas um, levar o conhecimento até você, permitir que você cada vez fique uma criança, um pré-adolescente cada vez mais inteligente. Então, vamos ver se realmente você prestou bem atenção na aula que nós trabalhamos hoje. Vamos lá. Quantos estados formam a região Nordeste? Tandandandã. E aí? Quantos? São 5? São 7? São 9? Muito bem, quem disse 9 está de parabéns. Se você errou, não tem problema. Errando também a gente pode aprender. E vamos agora para outra perguntinha. Essa é muito fácil. Você vai me dizer o nome de 2 comidas típicas do Nordeste. É difícil encontrar, escolher só 2. Então, me digam aí. Cuscuz, muito bem. Qual foi a outra que eu mostrei? Tapioca. E aquele do final, que é doce, que é um bolo? Isso mesmo, bolo de rolo. Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E só uma dica para você. Depois, essa aula vai ser colocada no YouTube e você vai poder assistir ela quantas vezes você quiser. Espero você na próxima aula. Um beijão. Fique bem e se cuide.
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9h da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9h às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10h da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje, na nossa aula de História, nós iremos conversar sobre o Brasil no período imperial. Pois é, hoje nossa aula de História para os 5º anos. Vocês já vêm aí acompanhando, né, as aulas anteriores, estão gostando, estão curtindo? Tá legal, tá aprendendo muita coisa nova, aprendendo muita coisa boa? Que maravilha! E nesta aula que vocês estão começando a assistir agora, vocês irão aprender algumas coisinhas também. Ou, se já aprendeu, se já sabe, vai revisar. Nós vamos revisar os assuntos, aprender coisas novas, muita coisa a gente vai ver na aula de hoje. E, por ser uma aula de história, tem uma coisa que nós iremos fazer já nesse comecinho. E a aula de História, ela permite que a gente faça isso. Vocês sabem, né? Ou não? Sabem ou não sabem? Sabe. Vocês vão conseguir fazer isso junto comigo nesse momento agora. O que nós vamos fazer aqui é voltar no tempo. Pois é, nossa aula de hoje vai falar sobre o Brasil Império, que aconteceu há muitos anos atrás. Mas para a gente conseguir compreender melhor as coisas que aconteciam nesse período, as coisas que aconteceram nesse tempo, é preciso a gente fazer esse exercício de voltar no tempo. E a história é isso, explica os acontecimentos do passado para a gente compreender melhor o que é que está acontecendo agora no presente e construir, claro, um futuro melhor. Vamos voltar no tempo, mas eu quero que vocês comecem a pensar aí na casa de vocês, no bairro, na cidade onde nós moramos. Imagina isso há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, há 500 anos atrás, 300, 200 anos, 100 anos atrás. Pensa, as coisas que vocês têm aí, que estão próximas de vocês, eram desse jeito? Era dessa forma? O bairro era desse jeito? Não, né? As coisas elas vão acontecendo, elas vão se transformando. Então o nosso bairro era diferente, a nossa casa era diferente. O jeito como a gente se comunicava era totalmente diferente. Será que era possível há 20, 30 anos atrás nós assistirmos aulas assim, ao vivo, pela televisão? Você já imaginou isso?
E olha, que isso não é uma coisa que está tão longe da gente, né? Que é recente. Nós estamos aqui nesse período, né, que as coisas elas foram acontecendo de uma maneira até mais acelerada, mas esse período vem fazendo com que a gente tenha que se reinventar, com que a gente tenha que fazer coisas novas, aprender coisas novas também. E assistir aulas assim, você aí na sua casa ou em qualquer outro espaço que você tiver, assistir aula à distância é algo da atualidade. Não tinha há 10, 15, 20, 30 anos atrás. A gente chega à conclusão que o tempo traz transformações, traz coisas boas para a nossa vida. A evolução, a modernidade. Então, muita coisa vem acontecendo. Mas, pensa aí na sua cidade. Pensa na nossa cidade, Recife. Pensa no seu bairro. Como as pessoas se relacionavam. Hoje, quando você está aí, né, assistindo, se você quiser comprar alguma coisa, você pode sair e ir ao mercado, pegar lá, fazer suas compras, a sua mãe, o seu pai, a sua família. Mas como funcionava um tempo atrás? Eu estou falando da situação do nosso bairro aqui, da nossa cidade, coisa próxima da gente. Mas se eu ampliar esse olhar, se a gente começar a pensar no nosso país, como era o Brasil há uns anos atrás, no século passado, como as pessoas viviam aqui, o que foi que aconteceu nesse período? Será que as coisas que aconteceram no Brasil há muitos anos atrás influenciam a forma como as pessoas vivem hoje? Será que situações do Brasil Império, lá de Dom Pedro I, será que o que aconteceu ali influencia o modo de vida da gente hoje? Tem alguma relação com o que a gente vivencia no Brasil atual? E aí eu estou falando no geral, da política, da sociedade, das formas de vida, dos costumes. Como era o Brasil Império? Vocês já estudaram o Brasil Império? Sabe como esse período era dividido? O que foi que aconteceu nesse período? Pois é, eu vou dizer para vocês que tem algumas coisinhas que aconteciam lá que se refletem nessa realidade que a gente vive hoje. Pois é, eu vou explicar isso mais para frente. Mas antes de fazermos essa relação, antes da gente fazer essa relação com o presente, vamos estudar lá o passado. Entender um pouquinho como era o Brasil Império. Que período é esse? Que período da história é esse que eu estou aqui falando para vocês? Iniciado em 1822, quando o Brasil se tornou independente, né? Tornou-se independente, e finalizado em 1889, quando houve a proclamação da República. Então nós vamos estudar esse período aí, o Brasil Império, que começa em 1822. Olha quanto tempo! Nós estamos em 2021 e, por incrível que pareça, coisas que aconteciam lá em 1822 se refletem ainda hoje. E aí eu vou dizer, são várias, mas eu vou focar num ponto específico que a gente vai tratar mais no finalzinho da nossa aula. Vamos entender esse Brasil Império. O que foi esse período? Né? O período do Brasil Império, ele é dividido em 3 grandes blocos aí. E aí nós temos o primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, o período regencial, que vai de 1831 até 1840, e o segundo reinado, que é de 1840 a 1889. Nós temos 3 grandes blocos e coisas importantes aconteceram em cada um desses momentos. E o próprio nome aí do período, né, período regencial, primeiro reinado, segundo reinado, já nos indica alguma coisa. Então, coisas importantes aconteceram nesses 3 períodos que fizeram com que um período iniciasse e o outro terminasse. E esses fatos importantes que aconteceram nesses períodos, nós vamos ver de forma isolada, certo? Cada um, né, ponto por ponto.
Muita coisa, é muito tempo. Claro que numa aula de 30 minutos a gente não consegue estudar a história de maneira tão aprofundada. Então nós vamos ver os pontos principais, as situações que aconteceram nesse período para a gente entender de uma maneira mais ampla e depois, em seguida, a gente relacionar esses fatos com o presente. Vamos embora? Nós temos aí 3 períodos. Vamos para o nosso primeiro período. Período que aí, no caso, é o primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Nós tivemos aí coisas importantes acontecendo nesse período. Então, a Constituição de 1824, e eu coloco o nome aí, outorgada, e eu vou explicar por quê. A Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, renúncia ao trono. E essa renúncia ao trono faz com que a gente, a partir daí, já tenha o segundo período. Então, nesse primeiro reinado, a gente já começa a perceber que é um período que não é muito, vamos dizer assim, de paz. A gente já começa a encontrar conflitos, revoltas. Mas por quê? Se existe um conflito, se existe uma revolta, é porque tem algo acontecendo e parte da sociedade não está concordando. As revoltas, elas geralmente acontecem nesse perfil. Decisões são tomadas, parte da sociedade aceita a decisão, está tranquilo, mas tem outra parte, tem outro grupo que não aceita essas determinadas ordens, essas determinadas decisões. Esse grupo, muitas vezes, no passado, a gente vai conhecer como os revoltosos do momento. Era a revolta. Olha que eu já estou tentando fazer com que você comece a pensar no presente. Será que tem algum grupo no nosso país hoje que se tem esse sentimento? Vai guardando aí as informações que daqui a pouquinho a gente vai chegar onde eu quero. Eu digo que a Constituição de 1824, outorgada. Esse outorgada é porque ela não foi consultada, ela não foi colocada de maneira democrática, foi imposta. Alguém chegou, que no caso aí foi o Dom Pedro I, chegou e disse, ó, a gente vai fazer as coisas dessa forma aqui. E aí nós já tivemos a divisão aí dos poderes, né, que a gente conhece hoje, que seria o executivo, legislativo, judiciário, e aí eu coloquei o moderador. Esse moderador, ele está destacado aí com uma coroa, porque ele dá o poder supremo ao imperador. Ele dá o poder supremo no caso desse momento aí, o Dom Pedro I. Ou seja, ele estaria acima de todos os outros poderes. Esse autoritarismo, essa coisa de impor, né, de colocar sem consultar, sem ser essa questão democrática que a gente conhece hoje, deixou algumas pessoas, parcelas da sociedade, assim, inconformada. Vamos colocar esse termo, eles não aceitaram. Se eles não aceitaram esse autoritarismo, é aí que começa a surgir a luta. Luta contra o autoritarismo do Dom Pedro I. E essa luta que acontece aqui, essa revolta, nós temos aí a Confederação do Equador, aqui no nosso estado. Nosso estado de Pernambuco, né, nosso povo pernambucano, que é um povo de luta, que é um povo de raça, um povo nordestino, um povo forte, de raça forte, que não aceita as coisas assim tão de maneira simples. Isso ó, é histórico. Ó, Confederação do Equador, o povo se revolta contra esse autoritarismo. E aí a gente já começa a perceber os conflitos que vão levar ao fim desse primeiro reinado. Teve só isso? Não. Teve a Guerra da Cisplatina também, que o Brasil ele investe aí nessa guerra e que dá futuramente o surgimento aí do país, que hoje é o Uruguai. E todo esse momento, todo esse conflito, crise econômica, toda essa situação acontecendo, o que acontece é que o imperador Dom Pedro I não aguenta a pressão e o que é que ele faz? Ele abdica o trono. O que é abdicar o trono? Como assim? Ele saiu. Simplesmente ele deixou o trono. Só tem um pequeno detalhe. De acordo com essa Constituição,
Se o Dom Pedro I sai, ele vai deixar aí o seu herdeiro, né? O herdeiro vai assumir o trono. Nesse caso, seria quem? Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. Só tem um pequeno detalhe nessa história. Era uma criança, só tinha 5 anos de idade. Então, se só tinha 5 anos, como ele iria assumir o Brasil? Como ele iria assumir o trono? Esse período, para ele chegar até os 18 anos de idade, né, que é o ano que ele poderia, a idade que ele poderia assumir, até ele chegar aos 18 anos, nós temos o período regencial, que é um período onde outras pessoas vão reger o nosso país. E aí, será que foi mais tranquilo? Dom Pedro I abdicou o trono, vai ter o período regencial, período tranquilo, agora as coisas vão se organizar no nosso país, vai ficar tudo certinho. Não. Foi um período também repleto de revoltas. E aí eu trouxe algumas aí, as revoltas do período regencial, que acontecem de 1831 a 1840. Então nós tivemos aí diversas revoltas nesse período também. A cabanagem, Grão-Pará, nós tivemos a farroupilha, malês, sabinada, balaiada. Então, revoltas espalhadas aí por diversos estados do nosso país, Bahia, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Essas revoltas também causaram uma instabilidade ali nesse período, que era um período que era para ter durado até, lembra, o Dom Pedro II formar aí 18 anos, né? Quando ele tivesse 18 anos de idade, ele iria assumir o trono. Só que nós tivemos aí o que chamamos de golpe da maioridade. Pois é, antecipou. Então a aclamação de Dom Pedro II foi antecipada para 14 anos. Então com 14 anos ele assume o trono. Lembra que era para estar com 18, mas com 14 ele assumiu. Então por isso nós temos aí o chamado golpe da maioridade. E aí, nesse golpe, quando a gente chega nessa situação, nesse momento, nós temos a mudança do período regencial, né, que passou, e agora nós entramos no segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. E vocês já estão vendo aí que foi um período também que não foi muito calmo, não teve calmaria. Pois é, Brasil Império é um período bastante conturbado e com conflitos, com revoltas. As pessoas estavam insatisfeitas com essa administração. E nós tivemos a Revolução Praeira, a Guerra do Paraguai, como duas revoltas principais aí nesse período. O que mais que estava acontecendo nesse segundo reinado? No segundo reinado, no período do Brasil Império, nós estávamos aqui com a exportação do café, que crescia cada vez mais. O que mais que nós tínhamos aí? Com esse período, nós tivemos algumas coisas que foram acontecendo que fizeram com que esse segundo reinado também ele não durasse, ele não permanecesse. Então, nós vimos que nós tivemos ali o primeiro período regencial. E quais foram as coisas que aconteceram no segundo reinado que fizeram com que ele parasse, com que ele cessasse? Nós tivemos o fortalecimento aí do exército, nós tivemos o movimento republicano ganhando cada vez mais força e nós tivemos os conflitos com a igreja. Pois é, conflitos com a igreja também contribuíram para a crise na monarquia. Ou seja, o segundo reinado já não conseguia mais se sustentar. Outros setores da sociedade estavam ganhando cada vez mais força. E o que acontece? O que é que nós temos aí? A proclamação da República em 1889. Esses fatos aconteceram durante o Brasil Império. Nós tivemos um período de muita revolta, um período onde as pessoas estavam descontentes com as situações que estavam acontecendo no nosso país. E aí eu chego num ponto. Sociedade brasileira. Como é que se apresenta, como é que se apresentava a nossa sociedade brasileira?
Como é que eu posso fazer um estudo disso? Como é que eu posso saber como a sociedade brasileira se apresentava, vivia, quais eram os costumes, o que acontecia naquele período, no período do Brasil Império? E aí, vocês já pararam para pensar? Se eu quero estudar a história, eu falei de muita coisa para vocês. Vocês viram algumas imagens aí. Como eu consegui identificar tudo isso? Isso é possível por conta dos registros históricos. E aí, o nosso conteúdo para encerrar, né, essa aula, que é o registro histórico, para a gente compreender como era que as pessoas registravam a história e hoje a gente consegue compreender muita coisa que acontecia a partir da visão dessas pessoas. Um deles é o Jean Baptiste. Pois é, o Jean Baptiste é um artista que veio aqui na missão francesa e registrou muitos acontecimentos históricos aqui do nosso país e em sua obra aí, A Viagem Pitoresca ao Brasil. Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Esses registros mostram como as pessoas viviam, o que acontecia lá no passado. E aí é justamente onde eu quero chegar. Antes, mostrar para vocês que até a nossa bandeira ele mudou. Essa é a bandeira do Brasil Império, que foi desenhada, pintada por esse artista. Mas além disso, além da bandeira, ele registrou cenas do cotidiano, cenas do dia a dia do Brasil Império. E a gente começa a compreender como era que aconteciam as relações, o que era que acontecia nesse passado e que ainda hoje a gente tem resquícios, nós temos reflexos. Eu não sei se vocês já ouviram falar na palavra racismo, preconceito, já ouviram falar nisso? Povos escravizados? Exatamente. Esse era um período onde a escravidão acontecia aqui no nosso país. Povos eram escravizados. E a gente consegue perceber nessa imagem desse artista aí, ó, o regresso de um proprietário. Vejam essa imagem, o regresso, ele está voltando, o proprietário. Quem é o proprietário aí da história? Ele está aí, ó, deitadinho, né, sentadinho aí na rede. Percebam as pessoas que estão conduzindo ele. Qual a cor da pele dessas pessoas? Pois é. Então a gente começa a perceber que existe uma relação de desigualdade aí e que vai ser muito destacada pela cor da pele. Isso era uma das coisas que nós tínhamos aí no Brasil Império. A gente consegue identificar a partir das imagens. Olha esse outro quadro aí na tela. O jantar. Percebam essa imagem aí que o artista retratou. O que é que a gente consegue perceber? Vejam as pessoas que estão no jantar. Quem é que está sentado à mesa? Quem está sentada? Nós temos uma mulher, nós temos um homem. Olha a cor da pele, branca, né? A roupa que essa mulher está usando. Olha as crianças onde elas estão. Vejam se tem pessoas trabalhando aí nessa casa. Nesse jantar, tem pessoas trabalhando aí? Sim, tem pessoas trabalhando. Então a gente percebe a relação que existia dentro da sociedade e era uma sociedade onde a gente tinha as populações que eram escravizadas. Então, quando eu digo que coisas que aconteciam há muitos anos atrás se refletem até hoje, é pensar que as relações hoje de preconceito, racismo, que a gente já ouve falar e até em outras aulas, vêm de um passado histórico, que a gente com o tempo vai desconstruindo, que é o tempo vai fazendo com que a gente tenha uma consciência, que a gente se conscientize. E a história ajuda nisso. Vejam que nós estamos trabalhando no Brasil Império, imagens desse momento. Essa e outra situação que eu trouxe para vocês aqui é a aclamação de Dom Pedro II. Lembra? Lá na maioridade, no golpe da maioridade, pois é, nesse golpe da maioridade, nós temos aí essa imagem que retrata a sociedade. E retrata a sociedade. E assim nós vamos trazendo essas imagens de uma maneira diferente, seguindo, vendo como a sociedade ela vivia e como as coisas aconteciam.
Beleza. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Agora, vamos continuar e eu quero fazer o seguinte com vocês. Que vocês vejam essa imagem e leiam aí. E hoje, como nós estamos registrando a nossa história? Bom, como que as pessoas hoje fazem um registro do seu dia a dia? Como é que isso acontece? Como é que as pessoas fazem esse registro do dia a dia, da história? Percebam que a gente analisou nos slides anteriores imagens que foram reproduzidas no Brasil Império. E atualmente, como é que nós estamos fazendo o registro dessa história? Para falar sobre isso, para conversar com a gente no finalzinho da nossa aula, eu vou convidar uma professora que vocês já conhecem, que já deu aula para vocês, inclusive hoje, e ela vai conversar com a gente. Eu quero saber dela como é que ela está fazendo o registro, por exemplo, da história dela. Professora Kedma. Bom dia, olá a todos, eu sou a professora Kedma Santos. Nesse momento eu vou falar um pouco sobre a aula do professor Givanilson, né? Como vocês viram durante a aula, essa questão do registro ela é muito importante. Percebam, antigamente a forma de ilustrar, de representar, de registrar os momentos eram através de pinturas, né? Com o tempo, isso foi sendo colocado de uma forma um pouco diferente. A tecnologia chegou, hoje a gente consegue chegar na sua casa, nós conseguimos registrar esse momento de uma forma diferente. Eu, particularmente, registro os meus momentos com o telefone, com o meu smartphone. Eu tenho certeza que vocês conhecem, eu tenho certeza que é a forma que vocês utilizam para registrar momentos. Nem sempre foi assim, né? Tinham as pinturas, outra forma de registro são as músicas, a gente tem outras formas de representação, a gente tem outras formas de registro. E isso é muito importante para a nossa história, já que o que aconteceu há muitos anos atrás nem sempre pode ficar na memória dos nossos smartphones. Hoje, a minha forma de registro é o telefone. E a sua? Hoje, nessa aula, a gente conseguiu fazer um pequeno registro. Observa aqui. Conseguimos registrar o nosso momento em forma de desenho. Será que através de uma fotografia também poderia ser feito? Claro que sim. Resolvemos fazer em desenho. Podemos também registrar em forma de imagem. Se eu quisesse descrever em forma de texto, também seria possível. Eu espero que vocês tenham compreendido e façam muitos registros aí de onde vocês estão. Até uma próxima. Tchau, tchau. Não esquece de registrar tua foto, tua imagem do teu dia a dia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tchau, tchau. Até a próxima.